Glória a Deus, graças a Deus. Estamos mais um dia aqui reunidos na casa do Senhor para agradecer o nome dEle, para adorar a Ele em espírito e em verdade. Amém, queridos? Eu saúdo todos com a graça e a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão acompanhando pela live. Amém? Gostaria que todos estivessem aqui para a gente cultuar, cear nessa noite. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? O Senhor está no controle de todas as coisas. Primeiramente, vamos fazer uma oração, amém? Enquanto nós vamos orar, os irmãos que estão entrando, compartilhem a nossa live. Convida o irmão que ainda não entrou aí na live. E vamos adorar o Senhor juntos em nome de Jesus, amém, queridos? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graça te damos, Senhor, por mais uma noite estarmos aqui, ó Deus. Senhor, que privilégio, Senhor, de cear neste dia, Senhor, de trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, Senhor, que é a memória da cruz. Senhor, nós te honramos e te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício, ó Pai. Senhor, e nós cremos que o Senhor está na direção e no controle de todas as coisas, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, os louvores. Abençoa, Senhor, a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a nossa ceia, que não é mais um suco de uva, nem um pão, e sim o Teu corpo e o Teu sangue representado aqui, ó Deus. Senhor, nós queremos Te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos juntos, Senhor, em uma só voz Te adorando, Te exaltando e glorificando o Teu nome. Recebe o nosso louvor, Pai, recebe a nossa adoração como cheiro suave, Senhor, no Teu altar, Pai. E que, Senhor, a Tua palavra seja viva e eficaz esta noite, Pai. Nós Te agradecemos, abençoa, Senhor, cada vida que está aqui, cada vida que está em casa, Senhor. Nós Te honramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de deixar uma palavra aqui para os irmãos. Salmos 91. Enquanto os irmãos estão entrando, para não perder o louvor e a adoração, porque a palavra do Senhor diz que Ele habita em meus louvores, amém? Então hoje você vai levantar um louvor de adoração aí na tua casa. Diz a palavra do Senhor, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha do que voa ao dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que se desvasta no meio do dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, queridos? O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, e o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Oh Senhor, nós estamos aqui porque nós Te adoramos, Te exaltamos. Recebe, Senhor, o nosso louvor, Pai. Recebe a nossa adoração nessa noite, Senhor. Aleluia. Pode ser do Teu nome, Senhor. Antes eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste a vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante.
luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Aleluia. Louva o Senhor nessa noite. Adora Ele, porque para sempre Ele é exaltado, para sempre Ele é adorado. Por isso que nós somos criados, queridos, para a adoração do Senhor. Então adore onde você estiver nessa noite. Não perca essa oportunidade de adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Sorry.
Oh, aleluias. Ele está. Oh, Santo Deus. Santo, Santo Deus. Cantamos aleluias. Cantamos aleluias. Cantamos aleluias. O reino desceu. Cantamos aleluias. Cantamos aleluias. Cantamos aleluias. O reino desceu. Cantamos glorifique a Ele, exalte a Ele nessa noite. Oh Senhor, muito obrigada pelo teu sacrifício. Oh, sempre será, Senhor, o meu amor é teu, ó Deus. Do mesmo jeito que Ele subiu aos céus e ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele voltará a buscar a tua noiva, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós já glorificamos, nós já confessamos que Tu és o Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O sabor, o sol se curva, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os hinos se abalam, os salmos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, a misericórdia, justiça
se abalam, os solos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, glória e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Ai, que saudade das palmas, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor, vamos essa hora dessa igreja, tá com todos aqui, para a gente louvar o Senhor em uma só voz. Amém? Mas logo, logo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero passar a palavra para o pastor, sem mais tempo, tomar mais um tempo, né? Para nós ouvir a palavra do Senhor. Agradecer, irmãos, muito obrigado pela homenagem. Dia dos Pastores. Nossa, nós estamos emocionados, né? Está eu aqui, o pastor André, a pastora Thelma também está aqui hoje, o irmão Fábio, o Wilson está aqui, o pessoal do louvor, amém? Estamos agradecidos. Vem uma Bíblia, olha gente, que bênção. Thelma, estava na hora já, né? Trocar. Olha que bênção, Tiara, Renata, muito obrigado. Eu amei mesmo o presente, viu? Deus abençoe vocês. Louvado seja o nome do Senhor, né? Hoje eu fiquei muito emotivo, né? No nome de Jesus. Assim, não esperava, né? Primeiro meu irmão, ele mandou uma mensagem, falou: André, olha isso. Eu falei: o que aconteceu? Aí a Juju, eu estava descansando um pouquinho, estava deitado. Ela: pai, dá uma olhada nisso aqui que o tio Antônio mandou para o senhor. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem que eu acordei bem cedinho e tomei um remédio de pressão, porque eu chorei muito soluçar, né? Eu sou muito emotivo, parece que não, eu sou emotivo, e falo muito ao meu espírito aquilo a qual meu irmão ministrou, né? E depois
ver os amados, com aquela homenagem, né, às crianças, a irmã Vilma. Nossa, irmão, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Eu tenho o privilégio e louvo a Deus por isso, que nós temos pastores ao nosso redor aqui também. Amém. Né? Porque você também precisa ser ministrado. Você não é só você ministrar, não é só você falar. Você está entendendo? E muitos pastores no Brasil, não alguns, mas eu falo que 80% aí precisa entender isso. Que você não pode só falar, mas você tem que estar aberto a ouvir dos seus filhos ministeriais e filhos espirituais. E eu sou muito aberto a ouvir aqui dos pastores aqui da igreja, dos obreiros da igreja, dos irmãos da igreja. Há 20 dias atrás, sentado na mesa, a mesa é a mesa da reconciliação mesmo, né? Por isso lá em casa nós colocamos até uma mesa maior, porque é a mesa da reconciliação. Eu fui ministrado pelo meu filho espiritual, que é o Luiz, o Herculano aqui. Ele pegou e me ministrou. Ele falou: pastor, é difícil ministrar pastor, mas eu vou ministrar o Senhor. E eu falei: Deus, ele aprendeu tão direitinho que agora ele está ministrando ao meu espírito. E eu recebi aquilo, e fiz a aplicação daquilo, estou fazendo, e tem sido bênção para a minha vida. Então eu estou aberto a receber dos pastores, dos irmãos, né? E é bênção. Eu louvo a Deus por essa igreja, ter pastores, ter obreiros, e nós estamos abertos uns aos outros, né? E eu tenho certeza que Deus vai fazer infinitamente ainda mais. E a pastora, ela deu um presente lindo da Bíblia. Glória a Deus. Pode cair desse jeito, pedestal. Ela ganhou uma Bíblia bonita, linda, e ela vai fazer uso disso. Irmãos, essa semana nós participamos de uma ministração online do pastor Juscelio de Souza, do Ministério Nevan. E assim, eu fui muito abençoado por essa mensagem, e eu imprimi e passei para os irmãos a ministração. Porque aquilo que é bênção para você, você tem que compartilhar com a igreja. E eu sempre, às vezes, eu pego o estudo de alguns pastores, ministrações abençoadas, e eu repasso para a igreja, porque a palavra não é minha, a palavra não é deles, a palavra é do Senhor. Então o que é bênção para mim tem que ser repartido. E hoje nós vamos falar de um altar que é primordial na nossa vida. Nós temos que trazer o altar de Deus para o nosso lar, para a nossa casa. O que adianta você ser uma pessoa bem sucedida na vida, ser abençoado nas finanças, ter um ministério grande, né? Mas a família completamente destruída dentro de casa. Então, se você for ler e estudar sobre o tabernáculo de Deus na terra, a construção do tabernáculo, ela não começa, Deus ele dá todos os detalhes do tabernáculo. E se você prestar atenção, a construção nunca é de fora para dentro. Ela dá com exatidão, Senhor, a construção de dentro para fora. Então ele fala ali da Arca da Aliança, fala do propiciatório, né? A parte de cima, que ali é o Santo dos Santos, o lugar santo, santíssimo. Depois vai para o santo lugar, e ali no santo lugar tem uma mesa. E mesa significa o quê? Comunhão. Olha que interessante. E os detalhes da mesa ele fala depois no final.
Ele fala da mesa, mas depois explica sobre a mesa no final. Então quer dizer, a nossa vida, ela é transformada de dentro para fora. E como é difícil, irmão. Não é, às vezes, a pessoa acha que quando ela se entrega a Deus, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas pessoas se enganam com isso. É claro que nós temos que andar bem arrumadinho, bonitinho, né? E todo mundo aqui está muito bem arrumado. Mas muitas pessoas, a primeira coisa que ela quer fazer, ela já vai, já muda o corte de cabelo, ela muda todas as roupas, e ela quer mudar primeiro. Ela quer mudar primeiro o quê? O de fora. Isso é um passo importante para a vida. Mas não é isso. A primeira mudança, ela é de dentro para fora. O exterior pode enganar muitas pessoas. Talvez a pessoa está até se enganando, mas ela não engana a Deus. Então a primeira mudança é de dentro para fora. Então por isso nós vamos ministrar sobre isso. Eu imprimi uma apostila bonitinha, ó. Não tenho vergonha de mostrar, porque eu aprendi, ó. Primeira aula, 3 altares nos lares. Aqui está o pastor Juscelio de Souza e a família dele. E eu vou ministrar sobre isso. É um ensinamento para toda a igreja. Abra em Malaquias, capítulo 4, verso 1 e 6. E você sabe o que é tremendo? O que ele ministrou, nós já temos ministrado há algum tempo isso também. Porque o Espírito Santo é o mesmo, o Espírito de Deus é o mesmo. Amém? Malaquias capítulo 4, do verso 1 ao 6. Abra aí. Amém? Malaquias, irmãos, as pessoas estão muito enganadas achando que o livro de Malaquias só fala sobre dízimo e oferta. Isso aqui foi o último recado de Deus no Antigo Testamento. Deus se calou durante quase 500 anos. Então Deus deixou coisas aqui muito importante para o povo dele. Se você acha que o livro de Malaquias é só sobre dízimo e oferta, você está equivocado e enganado. Eu te aconselho a estudar Malaquias, mergulhar na palavra de Deus. Malaquias, no capítulo 4, do 1 ao 6, diz assim: certamente aquele dia vem e arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros, libertos da estrebaria. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naqueles dias que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrarei-vos da lei de Moisés, meu servo, qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, os estatutos e juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Meu Deus! Quando ele fala que ele vai enviar o profeta Elias, ele fala que é a mesma unção do profeta Elias. Então eu creio que essa unção está sobre a vida
dos nossos jovens. Porque, pensa bem, irmãos, o que o inimigo das nossas almas tem feito para desviar a juventude da nossa nação? Eu estou falando do Brasil porque eu estou aqui na nação, no Brasil. Quantos jovens vocês conhecem e vocês veem eles afastados dos caminhos do Senhor? Quantos jovens não querem ouvir falar de Deus? Não querem ouvir falar de Jesus? Quantos jovens estão descontentes com a sua sexualidade? Então essa unção, ela vai vir sobre a vida desses, até esses que não estão dentro da casa do Senhor. Eles vão ser tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pastor, pode acontecer isso? O Espírito de Deus me tocou, eu era jovem. Eu já dei esse testemunho e contei ontem. Eu estava numa boca de fumo, enrolando papelotes para droga. Eu ouvi a voz do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. E desde aquele dia a minha vida foi transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está visitando os jovens na biqueira, na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo, e vai transformar a cada um deles. Eu creio nisso, meu irmão. Aleluia. É no poder de Deus que eu acredito. Eu ainda acredito no poder de Deus, Júnior. Eu acredito ainda nesse poder transformador. Eu acredito que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que eu e você possa imaginar. Eu acredito nesse poder transformador. Pensa em alguém agora da tua família que está desviado, meu irmão. Não importa onde ele esteja, o Espírito Santo de Deus está tocando agora com poder e autoridade. Ele tem poder para fazer infinitamente mais. O Espírito Santo não está preso em quatro paredes. Ele sopra dos quatro cantos dessa terra. Ele vem para curar, para libertar e para restaurar aquele que havia perdido. Ele tem poder para fazer infinitamente mais. É desse poder, é dessa unção de Elias, meu irmão, que vai vir sobre esses jovens, sobre a igreja nos dias de hoje. Eu creio nessa unção e eu quero essa unção para as nossas vidas, para a vida de cada um, para a vida de cada irmão, para a vida de cada jovem, para esse Brasil, para ser restaurado. Aleluia. Essa unção que eu creio. E aonde ele vai agir? Aonde ele age? A grande restauração familiar virá em uma proporção muito maior do que possamos imaginar. Nunca se viu algo tão grande quanto aquilo que irá acontecer. O espírito do profeta Elias antecederá isto. Elias não fala só de um homem, mas um espírito com uma movimentação profética que precede a vida do reino de Deus. Essa unção profeta, irmão Wilson, pastora Thelma, que nós precisamos nos dias de hoje. Nós precisamos nos movimentar numa unção profética, numa unção transformadora, meu irmão. Eu tive, não foi um sonho, foi uma revelação. Essa madrugada, e foi tão poderosa que eu falei, meu Deus, Senhor, era tão real, mas era um lugar, parecia uma escola, um ginásio, e nós orávamos, e nós tocávamos nas pessoas, e elas eram tocadas por uma unção muito grande, uma unção de cura, de libertação e de restauração. Aleluia. E as pessoas vinham até nós e falavam, nós queremos essa unção de cura e de restauração e de libertação. Meu irmão, essa unção está sobre você. Aleluia. Essa unção está sobre você. Você não vai precisar falar muito, você só vai tocar.
E quando você tocar, aquela pessoa vai ser constrangida pelo toque do poder do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo que habita em você. E o Espírito Santo não mora em templos, em prédios construídos por mãos de homem. Ele mora dentro de você. Então as pessoas vão ser tocadas pelo poder que está dentro de você. O poder do Espírito Santo de Deus. Vai ser na escola, irmãos. Vai ser na praça, vai ser nas ruas, vai ser na padaria. Meu irmão, vai ter um reavivamento tão grande nessa nação como nunca teve antes. A igreja do Senhor Jesus Cristo aqui no Brasil, ela vai agir no poder da autoridade do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ouve o que eu estou falando. Ouve o que eu estou falando. Só vai ter autoridade, aí nós vamos começar a orar, a igreja do Senhor começar a orar, para isso cair por terra, meu irmão, porque quando as portas se abrirem, meu irmão, as pessoas vão adentrar e vão ser tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pastor, comece a orar, irmão de intercessão, comece a interceder, porque você vai viver em novidade de vida. É isso que o Senhor tem para nós hoje. Mas existe um espírito maligno. Um espírito maligno, terrível, que tem atuado nos dias de hoje. E qual é esse espírito? Qual era o espírito que guerreava contra o profeta Elias? Jezabel. Meu irmão, não é mais tempo para a gente guerrear com esses demônios pé de chinelo, não. O Senhor está colocando você num patamar mais alto. Irmão Fábio, Deus está colocando você numa unção mais alta. Meus irmãos que estão assistindo essa live, Deus está derramando uma porção dobrada contra vocês. Chega de guerrear com esses demoninhos pé de chinelo, meu irmão. São principados e potestades. O espírito de Jezabel trabalha para deformar e desconfigurar o padrão familiar de Deus na terra. Preste atenção. Ela é a personificação humana de um ídolo chamado Baal Jezabel, que quer dizer Baal é Deus. Quando Baal governa, as famílias se deterioram. Jezabel era esposa de um rei chamado Acabe. Acabe para mim é um camisolão. Era um rei da nação de Israel. E ele, para ter alianças, ele casou com quem? Jezabel. E quer dizer que Baal é Deus. Ele colocou o altar de Deus de lado e ele edificou um altar para Baal. O que o estudo está falando aqui? Que quando se levantam esse espírito maligno, eles deturpam a família original de Deus. Então tudo que é contra a família de Deus tem um espírito maligno por trás. Ei, crente, essa é para você. Não cabe numa mente convertida um cristão que assiste novelinha. Não cabe numa mente convertida um cristão que assiste Big Brother. Eu ia falar outro nome aqui e os irmãos sabem que eu falo, mas eu vou falar em respeito aqui às pessoas que estão assistindo. Não cabe. Por quê? Quando a pessoa ela liga o televisor e coloca no canal desse, ela está levantando o altar para quem? Para Baal. Porque esse espírito maligno, ele é contra a família de Deus. Então, se você assiste uma novela dessa, lá tem um beijo homossexual, lá tem o marido que trai a esposa e fica com a amante, e muitas vezes o crente que está assistindo, ele está torcendo para a destruição daquele casamento. É um lugar que tem mentiras, é um lugar que tem roubo, você não aprende nada. É um lugar onde as crianças, é um programa que as crianças aprendem a sexualidade antes do tempo. Aí ainda tem uns que ainda assistem o Big Brother. Deixam de assistir a live para assistir o Big Brother em novela.
vai se converter, vai nascer de novo. Você está levantando um altar para demônios dentro da tua casa toda vez que você coloca num programa de televisão desse nível. Um altar para Baal. Baal governa as famílias, se deterioravam. Jezabel era a esposa de um rei chamado Acabe, um homem fragilizado. Esse espírito deforma e troca os papéis, os valores de dentro do lar, causando um empoderamento desregrado da mulher, castração do homem, e uma intenção de vaidade e erotização dos filhos, nesse momento que começa a destruição familiar. Ei, preste atenção, aqui não está falando que o marido tem que fazer da esposa dele uma escrava do lar. Não, aqui está falando que o marido é o cabeça no lar. E tem muitas mulheres que castram isso no marido, ela tentando tomar a postura do homem dentro do lar. Você está entendendo isso? A mulher não pode tomar o lugar do marido dentro do lar. É doloroso isso. Mas se tem mulher que faz isso, ela também está levantando um altar para quem? Para Baal. Então, se nós colocamos dentro da nossa casa todo esse tipo de coisas, vaidade ao excessivo, erotização, nós estamos o quê? Levando os nossos filhos para um abismo, e muitas vezes não tem volta, só o sangue de Jesus. E as famílias brasileiras têm perdido isso, na sua grande maioria. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada me respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor? Os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e os dividiram em pedaços, e ponhavam sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo, e eu lhe preparei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: esta é boa. Irmãos, o que primeiro ele fez? Ele limpou o altar. Qual é o altar que nós temos levantado dentro da nossa casa? Nós temos levantado um altar de adoração, nós temos levantado um altar de honra, nós temos levantado um altar de adoração ao nosso Deus, ou nós temos levantado um altar de desonra ao nosso Deus? Que tipo de altar está levantado na tua casa? Que tipo de altar estamos levantando na nossa casa? Então olha essa unção do profeta. Olha a unção de... Qual é o profeta, irmãos? Qual a unção? A unção do profeta de Elias. Ele derribou os altares e levantou um altar a Deus. Você, meu irmão, que tem essa unção, você vai derrubar altares malignos dentro da tua casa primeiro. É dentro da tua casa primeiro. Qual é a instrução da construção do tabernáculo? De dentro para fora. Então é dentro da minha casa que eu tenho que derrubar alguns altares. É doloroso isso, mas é profético. A limpeza tem que começar dentro de casa. É lá dentro do lar. E depois nós vamos colocando tudo para fora. João Batista foi chamado de Elias, pois ele confrontou o padrão errado da família na terra. Qual era o padrão errado na época do
profeta de João Batista. Abra lá, Mateus capítulo 4. Todos nós conhecemos essa história. Não, Mateus 14. Mateus 14 eu vou estar lendo. Porque naquele tempo ouviu Herodes, o treta, a fama de Jesus. E disse aos seus servos: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam esses poderes miraculosos. Herodes havia mandado prender João, e o fizera acorrentar e lançar na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão. Seu irmão Filipe, pois João lhe disse: não te é permitido possuí-la. Queria matá-lo, mas temia o povo, porque tinham como profeta. Então o que ele tinha? Ele tinha um relacionamento com a esposa do irmão dele. Era uma família fora dos padrões do céu. Era uma família fora dos padrões bíblicos. Ei! Esse governo que está atuando hoje, só vou conjecturar, só para você. O que ele fala? Ele fala muito de uma família, não é? Sim ou não? O que eu não estou aqui sendo partidário, mas o que o nosso presidente fala? Da família. E você agora vê todo mundo contra ele, porque a maioria é contra o padrão bíblico de Deus. Pense. Aí nós tínhamos um governo que no passado ele queria colocar a cartilha gay. Quem está lembrado disso? Era tudo contra a... E tinha um espírito o quê? Jezabélico. Então, aonde esses principados e potestades atuam? Eles atuam também no alto escalão. Então, tudo que é contra a palavra de Deus, tudo que é contra a família original, é o quê? É um espírito jezabélico. E esse espírito maligno só pode ser derribado com a unção do profeta Elias. E as pessoas confundiam João Batista com Elias. E o Senhor fala que no próximo dos final dos tempos, essa unção vai vir sobre os filhos, e os filhos converterão os corações dos pais. Aleluia, Deus. Então, jovem, você está preparado para ser usado na unção do profeta Elias? Vocês estão preparados para derribar altares de Jezabel? O Senhor quer usar cada um de vocês nessa unção poderosa. Aleluia. Muitas vozes proféticas foram caladas, afrontadas e saíram de sintonia. Mas há uma voz que é uma voz profética que caminha com o espírito de Elias e trará uma restauração sobre a face da terra. A face da terra vai ser restaurada através da unção do profeta Elias. A igreja de Jesus Cristo, aquelas igrejas que foram fechadas na Europa, elas vão ser restauradas em Portugal, na Espanha, meu irmão, elas vão ser restauradas na Inglaterra, na França, elas vão ser restauradas pelo poder do Espírito Santo de Deus, ou na América do Norte vai ser restaurado, meu irmão. Aleluia. Eu creio nessa unção. Para quem não sabe, muitas igrejas dos nossos primórdios na Europa foram fechadas, vocês sabiam disso? E se tornaram bares, shoppings.
Mas essa unção de Elias, ela vai vir soprar sobre os 4 cantos dessa terra. Vai vir um novo reavivamento na nossa terra. Deus mandará um fogo, um tempo de reparo e de alinhamento com aquilo que Deus falou sobre nós. E sobre esse tempo vai ser um tempo de alinhamento, um tempo de reparo. Vai ser um tempo maravilhoso sobre essa terra, um tempo de restauração familiar. As famílias vão ser restauradas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Filho, você que está longe da tua casa, você vai voltar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oh, meu Pai, um tempo de os filhos voltando para casa, filhos que foram para a universidade e largaram sua fé, filhos que saíram de casa e disseram que tinham dúvidas de sua sexualidade, voltarão e haverá uma grande restauração. O Senhor vai pegar cada um desses. O Senhor vai restaurar cada um desses. Porque é bíblico, é uma palavra profética. Pedro pescou uma noite toda e não conseguiu pescar nada. Jesus perguntou se ele queria pescar. Após a noite toda de pesca, e Pedro disse: eu pesquei uma noite toda e não pesquei nada. Irmão, nós estamos falando aqui de Pedro. Ele era um pescador profissional. Ele tentou a noite e não conseguiu nada. Mas quando ele ouviu a voz do mestre, quando ele obedeceu uma voz de comando, e quando ele jogou a rede, meu irmão, teve uma maravilhosa pesca naquela noite. Quando nós voltamos, meu irmão, ao princípio das coisas, quando nós voltamos ao alinhamento, quando nós estamos na vontade do Senhor, quando nós damos ouvido ao Senhor, meu irmão, há uma grande pesca, meu irmão, vai ter uma grande pesca maravilhosa na tua família, dentro da tua casa, meu irmão. É um ano de bênção também. Eu creio, Deus, aleluia. É um ano de pesca maravilhosa. Eu creio nisso. Ele não entendeu nada, mas o convite era que ele andasse sobre a palavra de Jesus. Anda sobre a palavra. Anda sobre a palavra. Quando nós andamos sobre a palavra de Deus, acontece o sobrenatural na nossa vida. Quem já viveu um sobrenatural aqui? Ainda é muito mais, tem muito mais. Quando nós andamos sobre a palavra, nós andamos sobre o sobrenatural. Pedro foi à pesca. Foi tão numerosa que precisou colocar em 2 barcos, pois um deles já ia afundando. O barco de Pedro ia afundando, pois ele estava preparado apenas para uma pesca na lei. Mas na graça há uma provisão de graça sobre a tua vida e sobre o teu lar. Pegou isso no teu espírito? Presta atenção. O barco de Pedro ia afundando, pois ele estava preparado apenas para uma pesca na lei, não na graça. Há uma provisão de graça sobre a sua vida e sobre o teu lar. Aleluia. Você está preparado para uma provisão de Deus na tua vida? Você está preparado para receber uma provisão de Deus na tua casa, no teu lar, na tua família? Você não restaurará a sua família com uma apostila de casais, olha aqui que forte, nem com muitas teorias, mas sim com um altar construído para o Senhor. Glória a Deus. Você sabe o que a gente precisa? Do altar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O altar do Senhor dentro de casa. Um altar do Senhor. Quem é casado aqui?
Esse aqui eu recebi agora do Senhor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O Senhor quer os casais dessa igreja orando junto. Essa semana, quem acredita que eu sou um homem de Deus aqui? Essa aqui é para os casais. Essa semana, vocês vão comprar um tapetinho simples, que cabe 2 pessoas de joelho. E vocês vão separar um tempo de oração só para os 2. O lar, pegue essa no teu espírito. Ele vai ser transformado a partir de você e da tua esposa. É de dentro para fora. Quando vocês começarem a orar junto, os 2 juntos chorando, vocês vão viver um sobrenatural que vocês nunca vivenciou na vida de vocês. Você está entendendo? Pastor, eu já tenho ali um tapete. É lá que você vai orar, vai clamar. Eu não sei qual é o tempo que vocês vão, mas vocês vão separar um tempo para Deus, para vocês clamar. Às vezes nós temos tempo para assistir um filme junto, às vezes temos tempo para fazer um jantar junto, às vezes temos tempo para conversarmos junto, mas dificilmente tem um tempo de oração os 2 juntos ali, de mão dada, chorando no altar. Você vai fazer isso, você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida, no nome de Jesus. É o altar do Senhor dentro do lar. Aleluia. Onde o Espírito de Deus não governa, não existe habilidade humana que traga restauração. Alguém tem horas? 8:05. Onde o Espírito de Deus não governa, não existe habilidade humana que traga restauração. Por que a oração? Porque quem vai estar governando dentro do teu lar é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Nós estamos nos preparando ainda no nome de Jesus. O Senhor tem colocado no meu espírito e da pastora, eu já conversei com os irmãos, que nós só vamos ter, eu sempre falei isso aqui o tempo todo, os irmãos que me conhecem mais antigos, nós só vamos ter igrejas fortes quando tivermos igrejas ou famílias fortes. Quando nós tivermos famílias com altares edificados dentro de casa, as igrejas brasileiras se tornarão igrejas fortes para a sociedade. Nada contra. Eu vejo alguns ministérios que é só jovem. É bênção. Mas a palavra de Deus fala que os mais velhos ensinam os mais novos. O que um jovem pode falar de casamento se ele nunca casou? Então, esse tipo de ministério, ele cresce distorcido. Então o Senhor quer que esses ministérios voltem para um alinhamento. Então, prioridade é termos famílias fortes. Marido, mulher e filhos.
e vai ter uma igreja sadia. A igreja não pode ser só um lugar para jovens, não. Não pode ser um lugar só para crianças. Não pode ser um lugar só para anciãos e jovens casados. A igreja, ela tem que ser um todo. Por isso que nós somos um corpo. E nós vemos nos dias de hoje um pouco de distorção. E quando você pega um líder desse jovem e você vai tentar ministrar ao coração dele, ele está tão distorcido que ele nem reconhece uma autoridade espiritual, porque já tem um espírito de rebeldia dentro dele. Você está entendendo? Como nós falamos, 20 anos de ministério não é um dia. Você está entendendo? Também não é só o tempo, mas eles têm que aprender conosco e nós a gente aprender junto. Então, nós juntos se tornaremos o quê? Uma família forte. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, verso 6. Então invocarei o nome do vosso Deus, invocarei o nome do Senhor, e há de ser que Deus que responder por meio de fogo. Olha lá o que aconteceu, lá no Monte Carmelo. Por isso que o Senhor fala, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Olha o que aconteceu no Monte Carmelo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia ele zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que entenda alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamaram em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecerem sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e restaurou ao altar que estava quebrado. Olha a importância de restaurar o altar. Quando nós restauramos o altar, o fogo, a chama, a unção do Espírito Santo, ele vem e despedaça o jugo de Satanás. Glória a Deus, aleluia. Você tem alguma barreira? Restaure o altar, porque quando você clamar por fogo, a unção de Elias ali sobre você, e aquele altar vai ser derribado no nome de Jesus. Quando os profetas de Baal ergueram o altar pedindo que ele respondesse, andaram mancando, dizendo, olha como sou pequeno, como sou minoria. E Baal não respondia. Quem está debaixo do espírito de Jezabel quer andar em suor e dor, em sua piedade. Você não é profeta de Baal, você é profeta de Jeová. Profeta de Jeová busca cura e busca liberdade. Você entendeu? Eles clamaram, e Baal não respondia. E eles começaram a andar em alta piedade. Ei, nós não temos um altar de Baal, nós temos um altar para o nosso Deus. Você conhece alguém que anda em alta piedade? Meu irmão, como que estão as coisas? Está tão difícil, pastor.
A situação está tão difícil. Eu não sei mais. Se é uma situação na vida da pessoa que ela passou e o tempo passou, ela foi curada, isso é normal. Mas tem pessoa que entra ano e sai ano. Tem pessoa que está 10 anos, 20 anos, 30 anos, nasceu dentro da igreja e é assim. Você vai conversar com ela, diz, ora por mim. Igual eu vi uma vez, mas eu já sei tudo isso já. Ah, você sabe então por que você não aplica? Porque ela tem uma autopiedade. E uma pessoa que tem isso aqui, ela tem o quê? Um altar levantado a Baal. O que aconteceu lá no monte? Ah, Baal! Olha como estamos caminhando, Baal! Vem, Baal! Mas o homem e mulher de Deus, quem está debaixo do espírito de Jezabel, que andam em sua dor, em sua piedade, você não é profeta de Baal, você é profeta de Jeová. Profeta de Jeová busca cura e busca liberdade. Glória a Deus. Profeta de Jeová, ele busca cura. Aleluia. Ele é curado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele não fica se martirizando. Está difícil, é para todo mundo, não é só para você não, meu irmão. Mas se Jesus estiver no barco, ele faz a diferença. Se Jesus estiver no barco, você e ele é a maioria. Profeta de Baal presta culto à dor e ao sofrimento. O profeta do Senhor constrói um altar para Deus mudar o governo. Pegou isso? Quer que eu vou ler de novo aqui? Profeta de Baal presta culto à dor e ao sofrimento. Profeta do Senhor constrói um altar para Deus mudar o seu governo, a sua situação. Aleluia. Você quer viver em novidade de vida? Constrói um altar para o Senhor. Constrói um altar para o Senhor. Porque o cristão, ele vive novidade de vida. Debaixo do espírito de Baal, seu filho em casa está se cortando, unido à sua dor. Olha só. Mas levante aí um altar para o Senhor. Levante um altar. Quantos jovens estão deprimidos? Quantos jovens nesse exato momento pensam em se suicidar? Quantos se retalham? É isso aqui, esse estudo está dizendo isso. Quantos estão confusos com a sua sexualidade? Mas você sabe o que nós temos que fazer? Para que esse espírito maligno bate em retirada, levantar um altar ao Senhor. Na igreja Batista do Inamar, lá tinha um culto muito legal. Eu acho que nós precisamos fazer isso. Nós já estamos. Por isso que Deus, irmãos, preste atenção, por isso que Deus parou. Por isso que Deus parou o movimento agora. Por isso que Deus colocou as famílias mais juntas e para estar pertas um do outro. Porque a correria é tão grande.
Os afazeres é tão grande. É o que eu falei, o que adianta nós enchermos isso aqui com 100 pessoas, fizermos 3 cultos por semana, por domingo, ter 300 pessoas, aí alugamos um salão maior, que adianta ter tudo isso, e eu perder o que é mais precioso, que é a minha família, perder o meu filho, o meu primogênito, um exemplo. Tudo isso vai ser em vão, porque eu ganhei o bairro inteiro, mas perdi aquilo que é mais precioso, porque a palavra fala, irmão, pega isso no teu espírito, os filhos são herança do Senhor. Os filhos, eles não são nossos, foi gerado da Sandra. Nós namoramos, noivamos, casamos, se relacionamos e veio o nosso filho. Mas ele não é nosso, nós somos o babá. Eles é do Senhor. E eles vão ganhar o mundo. Meu filho tem desejo de ir para a Europa, para Portugal. Então não são nossos. Então por isso que esse espírito maligno, ele atua dentro da família. Presta atenção. Então por isso que Deus ele parou agora algumas coisas para ter unidade dentro da casa, dentro das famílias. Eu falei para os irmãos que eu fui ministrado, eu não tenho vergonha de falar isso, eu fui ministrado pelo Luiz, o Herculano, em referente ao meu filho Luiz, o relacionamento com o meu filho, que eu teria que mudar, e eu fui abençoado, porque às vezes a gente não consegue enxergar tudo, e às vezes aquela pessoa que está de fora, homem, mulher de Deus, ele enxerga melhor do que a gente. E quando damos ouvido, aquilo que poderia se tornar maldição, se torna o quê? Bênção. Então, o que ele está falando? Debaixo do espírito de Baal, seu filho em casa está muitas vezes, olha que se cortando, unindo a sua dor, porque às vezes ele vê a dor do pai, e ele passa aquela dor para dentro dele. E hoje o Senhor está trazendo cura para isso. Hoje o Senhor está trazendo cura para dentro dos lares, para dentro das casas, para a família. Todos vão ser curados no nome de Jesus. Esse espírito de maligno de Jezabel vai cair por terra. O seu filho é a herança do Senhor. Ele vai ser abençoado. Ele é abençoado. Ele vai ser um profeta do Senhor nessa terra. Glória a Deus. É nisso que eu creio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ele fala aqui, ó: mas levantai um altar para o Senhor, e há liberdade na sua casa, e para isso é preciso que o altar esteja levantado, pois o altar define trono e o trono define governo. Meu Deus, eu vi isso, eu falei, meu pai, foi forte, né, Wilson? Meu Deus. Altar define trono, e trono define governo. Tenha um tempo de qualidade. Muitas vezes meu filho não quer pastor, ele quer um pai. Muitas vezes o filho ele quer ser teu amigo. E o que eu quero é ter um relacionamento com meu filho, de amigo mesmo, com os meus filhos. E esse relacionamento, pai, você precisa ter com teu filho, você precisa construir com teu filho. E o entendimento dessa palavra é que quando nós perdemos esse relacionamento, sem muitas vezes percebermos, ali tem um altar a Baal, porque o altar de Baal, ele destrói os relacionamentos familiares. Então, onde você vê uma família destruída, ali tem um altar de Baal, e só o que pode derribar esse altar de Baal é a unção do profeta Elias. Isso é tão nítido, que a primeira pessoa a se converter na minha família fui eu. Ainda era um jovem, minha família era destruída. Na minha família, antes de Jesus, hoje faz todo sentido, sabe, pastor Atel? Era um altar para quem?
Porque o Baal, ele destrói a família, era um espírito de Jezabel. E quando eu me converti ainda jovem, a unção de Elias já estava agindo. Só que ninguém tinha entendimento. Não tinham homens e mulheres de Deus que tinham esse entendimento para passar. E hoje louvado seja o nome do Senhor, que tem pessoas abençoadas, que preparam estudos, né? E que buscam, e que nós possamos repassar para os irmãos. Enquanto Deus, vou estar terminando. E por esse motivo que o diabo trabalha para fazer o altar da mesa virar glutonaria, o altar do leito virar prostituição. E isso só acontece porque o altar da oração não existe. Meu Deus, meu Pai, dá tempo mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho, para mexer. Depois, semana que vem, ir para outra parte. Aleluia. Olha só. Enquanto Deus não entrar em nossos lares, enquanto não houver pais e mães que erguem um altar para Deus em sua casa, não haverá restauração. Então a restauração vai começar quando vocês começarem a levantar esse altar dentro da casa. Quer ter restauração no lar? Quem quer ter restauração no lar? Quem quer ver famílias restauradas? Levante esse altar. Eli foi um sacerdote que se desviou de Deus. Então Deus precisou começar a falar com Samuel. Eli tinha 2 filhos, Ófni e Finéias. Havia uma palavra sobre o sacerdote. E eles tinham que ir todos os dias limpar a cinza do altar e colocar lenha, pois o fogo queimará sobre o altar e não queimará. O fogo não falta, o que falta é o altar. Se não tiver altar, Deus não poderá liberar fogo. É preciso renovar a lenha para o fogo do altar não acabar. O fogo não se acaba. Naquela festa de Pentecoste, o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo já veio já. Naquela festa de Pentecoste, o Espírito Santo ele veio já. O fogo está queimando aí dentro de você. O fogo ele não se apaga, ele só se apaga quando não tem lenha. Eu já trouxe esse estudo para a igreja. Então o que eu e você precisamos? É sempre colocarmos lenha. E para colocarmos lenha, eu tenho que tirar as cinzas velhas e colocar uma lenha nova. E o fogo ele vai continuar queimando. Você tem essa unção na tua vida. O que você precisa agora é limpar o altar. O que eu preciso agora é eu limpar o meu altar. É retirar todas as lenhas, as cinzas e colocar lenha nova. Irmão, isso, se eu não me engano, eu acho que era a cada 2 dias que eles faziam, se eu não me engano. Então, meu irmão, nós temos que estar continuamente na presença do Senhor. Todos os dias. O que Ófni e Finéias faziam, eles passavam dias sem acender o altar. Quando voltavam para cumprir a reposição da lenha e retirada da cinza, eles acendiam um fogo novo, um fogo estranho. Por conta disso, Deus teve que remover os filhos de Eli, o seu próprio ministério, pois os seus filhos ergueram fogo estranho. Pais que não erguem um altar para Deus enviar fogo, seus filhos se relacionarão com fogo estranho. Meu Deus. Os pais que não erguem um altar a Deus, que não mantêm a chama acesa, os filhos vão atrás de fogo estranho. Eu não quero que meu filho vá atrás de fogo estranho. Na minha casa tem unção. Na minha casa tem um homem e uma mulher que ora. Na minha casa tem um homem e uma mulher que serve ao Deus Todo-Poderoso.
Nós somos uma igreja bíblica, uma igreja que tem a unção do Espírito Santo. Nossos jovens não precisam ir atrás de fogo estranho. Aqui tem fogo, aqui tem unção. Aqui os obreiros dessa casa têm unção, tem fogo. Aqui os irmãos têm fogo, tem unção. Nossos jovens não precisam ir atrás de fogo estranho. Aleluia. Nenhum de vocês vão atrás de fogo estranho. Nenhum de vocês vão se perder, porque aqui tem unção, aqui tem graça, aqui tem misericórdia, aqui tem supervisão espiritual. Nenhum vai se perder, não, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está entre nós para restaurarmos os lares. E tempo de restauração, é tempo de restauração dentro do lar. Esposo, esposa, faz um altarzinho, assim, né? Simbolizando, no canto da tua casa, um lugar de oração. Há quanto tempo vocês não oram junto? Há quanto tempo não oram de mão dadas? Pastor, mas em casa ninguém é convertido. É, mas você tem a unção de Elias sobre você, jovem. Cabe você a levantar o altar na tua casa. Se não houver fogo no altar, não haverá fogo e restauração. Mas se houver um altar erguido para o Senhor, haverá fogo no altar e haverá restauração. O altar de oração atrai a presença de Deus, e o altar da mesa atrai o diálogo, e o altar do leito traz conectividade. Então nós estamos falando do altar de oração, que nós precisamos ter na nossa casa, no nosso lar. E na próxima semana nós vamos dar continuidade, e eu quero orar. Senhor, vem essa unção do profeta Elias sobre nós. O Senhor fala que nos últimos dias, Senhor, nos últimos dias se levantarão, Senhor, os filhos. Os filhos se converterão aos corações dos pais, e dos pais aos filhos, Senhor. Sopra dos quatro cantos dessa terra, Senhor, essa unção. Sobra essa unção sobre os nossos jovens, Senhor. Que eles venham atuar na unção, Pai de Elias, Senhor. Que eles venham se converter, Senhor. Aquele que está perdido, aquele que está longe, aquele que está afastado, ele seja tocado agora. Porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Seja tocado aí na tua casa, seja tocado no teu lar. Receba uma unção de profeta agora, em nome de Jesus.
ceia agora. Em Coríntios, capítulo 11, verso 17, tem isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois toda vez que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Senhor, te agradeço por poder estar aqui. E peço perdão pelos pecados e falhas, Senhor. E hoje é a ceia do Senhor. Os meus irmãos estão em casa, com as famílias, preparando a ceia do Senhor no lar. E nós aqui com os obreiros, o Ministério de Louvor, estamos aqui para participar dessa ceia. E eu lhe peço perdão pelos meus pecados e minha falha, no nome de Jesus. Pois o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Aleluia! Glória a Deus! Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Nós estamos fazendo uma ceia, só um minutinho, um pouco diferente. Eu queria muito que a igreja, os amados, estivessem todos aqui, mas ainda não tem uma liberação do governo do estado. Parece que amanhã vai falar alguma coisa, mas nós estamos aqui com os pastores e com o Ministério de Louvor, e eu creio que você está fazendo na tua casa. Esse aqui é um pão, é claro, mas agora representa o corpo de Cristo que foi moído na cruz do Calvário. Para nós isso é muito poderoso. Jesus, Ele morreu por você e por mim. O suco de uva, ele representa o sangue de Cristo. Jesus, Ele foi moído, e o sangue de Jesus foi vertido. Cada obreiro, um de cada vez, isso. Pastora Thelma, depois o irmão Wilson, o evangelista Wilson. É maravilhoso, né? Como a comunhão tem feito falta, né, irmão Wilson? Aleluia. Obreiro Luiz. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que eu entrego por vós, fazei isso em memória de mim. Você possa participar agora. Você no teu lar possa participar. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim. Pois toda vez que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Você no teu lar possa glorificar o Senhor. Aleluia. Te glorificamos, exaltamos. Oh, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Te adoramos na beleza de sua santidade, Senhor. Te exaltamos, que no nosso lar seja edificado um altar de oração a Ti, um altar de agradecimento a Ti. No nome de Jesus, Senhor. Abençoe os meus irmãos que estão em casa. Cada um deles, no nome de Jesus, sejam tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus agora. Sejam restaurados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse momento de comunhão, ele é tremendo, nós não podemos perder. Vamos estar orando, buscando em Deus, para que isso venha passar o mais rápido possível, que nós possamos estar juntos aqui em comunhão, um com o outro. A igreja de Jesus não parou, nós somos a igreja de Jesus, mas a comunhão ela é importante, e eu tenho sentido falta disso. Ergue tuas mãos para os céus. Que a graça e a paz e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo enviado da parte de Deus seja com essa igreja, seja com esse povo que levantou um altar de adoração em casa, um altar de oração em casa, hoje e sempre. Que todos digam, e que todos digam, e que as crianças aí digam. Vamos embaixo de bênção no nome de Jesus.